Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Ontem, quinta-feira, nós tivemos problemas durante todo o dia com o voto que ele fez virtual. Diz que o X desvirtua criminosamente a liberdade de expressão. Muito curiosa essa declaração, esse voto do Alexandre de Moraes, porque eu imagino que ele desconheça o que é liberdade de expressão, meu amigo Jorge Serrão Curitibano. Boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Realmente, o sofá da sala é o culpado pelas traições que acontecem nas casas das pessoas. Esse X realmente deve ser o X do problema. Ou o X do problema é quando você vive em um país que não está respeitando a Constituição Federal. Está fazendo uma interpretação rasteira, indevida, do espírito da Constituição Federal Brasileira. Eu vou encher o saco de vocês todo dia aqui. Me perdoem. A Constituição do Brasil não recebe censura, não permite censura. A censura é quase que considerada criminosa pela Constituição brasileira. Posso piorar? O Supremo Tribunal Federal foi quem decidiu que não pode haver censura no Brasil. Então, acabou meu comentário. Já podia ir para casa. Porque o que nós estamos discutindo? É um surrealismo juristocrático que estamos vivendo no Brasil? Parece que é. Porque se não pode haver censura, mas tem o guardião da Constituição dizendo que vai censurar uma rede social, o que acontece? O Brasil vira primo da Coreia do Norte, da China, da Rússia, da Nicarágua, da Venezuela e do raio que o parta. Não, eu não aceito isso. Não é possível que a gente possa estar vivendo isso. E dizer, vai derrubar o X. Não vai. O brasileiro, a gente aqui, como diz no popular, vai dar o dibre, vai dibrar. A gente vai para o VPN e vai continuar acessando o X. Então a autoridade não pode tentar determinar algo que ela, primeiro, abuse da autoridade para fazer isso e, segundo, ela se desmoraliza com a decisão. O X não vai acabar. O troço já virou até piada. Ô, Rodrigo, vou pedir até que você coloque aí a melhor piada que saiu hoje sobre o fim do X ali. Olha só o que está escrito ali, ó. Se o X sair do Brasil, como é que vamos escrever a Xuxa? Olha o meme que fizeram com a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que hoje é uma banqueira, presidente do Banco Internacional, que está lá sediado na China. Olha que coisa curiosa. Então, já virou até piada. Quando a coisa atinge o nível da piada, fica grave. Só que a realidade brasileira é muito séria, não é digna de piada. O que está acontecendo aqui é uma total subversão do Estado de Direito. Olha, vamos lá, a lista é assustadora, daqui a pouco o Deltan Dallagnol vai surtar. Ele vai fazer a lista das ilegalidades, mas eu já antecipo aqui. Você fazer uma notificação utilizando o X, para notificar o X que ele tem prazo para acatar a ordem judicial, ou então vai ser punido, tirado do ar. Isso aí, olha, nem o Caceta e Planeta, nos seus melhores tempos, teria produzido uma piada tão séria quanto essa. Chega a ser deboche. Estão brincando com a nossa cara fazer uma coisa dessa. O Brasil vira pária internacional diante disso. Quando você vai fazer esse tipo de notificação, ela tem que obedecer ao padrão internacional da carta rogatória. Mas aí teria um problema.
Você mandaria uma carta rogatória para os Estados Unidos dizendo que o X ia ser tirado do ar porque ele não está obedecendo uma ordem judicial aqui em Brusundanga? O juiz que recebesse isso lá nos Estados Unidos, primeiro, ia achar graça. Segundo, ele ia rasgar isso aí e dizer que não é para cumprir. O caso X, ele é eivado de gravidade porque a história está sendo distorcida. O Elon Musk, empresário dono da rede social, está dizendo que ele não vai aceitar bloquear perfil de rede social justamente porque ele está cumprindo a Constituição brasileira. E a Constituição brasileira é muito clara em relação a isso, e quem já disse isso não sou eu. Foi o ministro Marco Aurélio de Mello, aposentado do Supremo Tribunal Federal. Não pode bloquear perfil. Tirar a rede do ar, então, nem pensar. Então, veja, um ex-ministro do Supremo, aquele mesmo que apelidou o tal inquérito do fim do mundo, está dizendo que não pode. Não pode. Se ele disse que não pode, não pode. Então, esse debate tem que acontecer. Agora, cadê o Congresso Nacional Brasileiro? Eu não estou vendo aí pronunciamentos gravosos do presidente do Senado, do presidente da Câmara. É só a oposição de sempre que está fazendo a reclamação. Somos nós aqui, dos veículos independentes que respeitam a liberdade de expressão, que cumprem a lei, que cumprem a Constituição, que estamos gritando que não pode haver censura no Brasil. De novo, eu vou apelar para o meme supremo. Vou com as duas mãos, duas patas. Pare em nome da Constituição. Ninguém está aguentando mais isso. A Constituição nossa, eu sou um crítico dela, ela tem falhas, ela precisa ser aperfeiçoada, talvez até mudada, mas a gente vai promover um debate para isso. Enquanto isso, essa que está aí tem que valer, tem que ser respeitada. Mas não. A juristocracia, ela promove o quê? Ela promove a corrupção sistêmica do Estado de Direito. Ela realiza o perdão conveniente ou o rigor seletivo, dependendo da vontade que ela tenha. Ela interpreta a Constituição fora do espírito originário da lei. Ela sacaneia a legalidade, tirando qualquer legitimidade que a letra legal tenha. Então, chega, gente. Não dá para aguentar ver isso acontecer no Brasil. Ainda bem que a gente ainda tem aqui o nosso veículo, enquanto tivermos condição. Vamos fazer essa crítica, vamos exigir que o Brasil volte à normalidade. O Brasil não pode ser pária internacional porque está promovendo censura. E pior, ainda teve nessa história um fato que para mim foi mais grave ainda. Em nome de punir o X, resolveram bloquear a conta de uma outra empresa, que é a Starlink, que nada tem a ver com o X, a não ser ter Elon Musk 42% dessa empresa, mas fizeram uma loucura. Então, de novo, para punir o sofá, resolveram agora bloquear a conta do cara da loja que vende o sofá. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A nossa piada está ficando ridícula. O Caceta e Planeta precisa voltar urgente. Ou então eu vou ter que fundar um programa aqui. Eu vou ter que criar a Caceta do Povo, porque eu não estou aguentando. Quem vai no supermercado tem que comprar... Saudade que eu estava de vocês. Maria Rosa Dominguete, esclarecemos para você a dúvida. Boa tarde. Elísio Moreira, boa tarde também. Ele que é de Santa Luzia, Minas Gerais. O Robson de Parelhas, Rio Grande do Norte. Sérgio Silva, falando que o Xandão é caso urgente para manicômio. Ele que é de Lusiânia, Goiás. A Carla falando que o Brasil tá pegando fogo, bicho. Tá pegando mesmo. Pedro José Araújo, de Petrolina, dando boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Também a boa tarde para a Inês Arruda, aqui falando que achou que tinham dado um X na gente. Não, estamos aqui sempre firmes e fortes. Jurema, Joeldo, Luiz Inácio, que não é aquele, Leandro Rabelo, Rosiel, Zilma, todo mundo, vocês fazem muita falta. Ontem a gente estava com muitas saudades, que bom que vocês retornaram hoje. Meu amigo Cláudio Dantas, que retornou hoje também. Muito boa tarde, direto de Brasília. Nós colocamos no nosso card aí, digamos, a possibilidade do 7 de setembro ficar ainda mais inflamado com tudo isso que está acontecendo em relação ao X e também ao Alexandre de Moraes. E tem essa citação do julgamento virtual, onde ele fala que o X desvirtua criminosamente a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes, um homem que é pautado pela liberdade de expressão. Só que não, né, Dantas? Boa tarde.
E meu amigo Dantas. Vamos voltar então aqui. O Deltan Dallagnol, vou fazer as vezes aqui do Dantas enquanto eles arrumam lá. O Dantas está em Brasília, vai comunicar para a gente sobre essa notícia que nós falamos aqui do Alexandre de Moraes, esse voto no plenário virtual, onde ele declarou que o X desvirtua criminosamente a liberdade de expressão. Aí o que ele faz? Ele vai lá e tenta acabar com o X no país. Incoerência total. Meu amigo Deltan Dallagnol, se você estiver a postos, sempre a postos, meu amigo Deltan, temos tudo isso e muito mais para falar. Fique à vontade que hoje é sexta-feira, é seu dia. Sempre as ordens, Guilherme, para seguir sua orientação, sempre as suas ordens. Olha, realmente ele desvirtua criminosamente as redes sociais ao bani-las do Brasil, ao cortar as redes sociais, não só os posts, mas os perfis inteiros das redes sociais das pessoas. Mas antes de falar disso, muito boa tarde, pessoal. Quero te fazer um pedido especial. Assina a Gazeta se você ainda não assinou. Estamos com a promo da Pátria. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, manda o link nos seus grupos de WhatsApp para que a voz da nossa indignação conjunta possa chegar mais longe. Pessoal, muita atenção aqui agora. O Supremo Tribunal Federal está julgando hoje 4 recursos do X, o antigo Twitter, contra decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ordenaram o bloqueio das redes sociais inteiras de usuários. Não é o julgamento ainda do bloqueio do X do Brasil. A gente está falando do bloqueio de redes sociais inteiras de usuários específicos. Fica aqui comigo para você entender isso, porque os sinais que nós já tivemos até agora mostram que isso pode ser um novo ovo da serpente para nós. Uma nova origem de grandes maldades, atrocidades, arbítrios. Brasileiros preocupados com as nossas liberdades e com os rumos do nosso país precisam reagir. Bora lá entender essa história. O que tem em jogo nesse julgamento é se o Poder Judiciário pode ou não mandar bloquear os perfis inteiros das pessoas nas redes sociais, em vez de apenas bloquear os posts específicos que tenham eventualmente alguma coisa criminosa ou ilícita. A posição do X é de que o Judiciário não pode derrubar as contas das pessoas, porque isso seria uma censura prévia, o que está correto, e eu já vou explicar para você o porquê. Entretanto, a posição do Moraes é outra, é de que ele pode fazer o que ele bem quiser. Para ele, o interesse dele agora é validar as suas próprias decisões ilegais. Vamos analisar então o mérito desse caso para a gente entender quem está certo e quem está errado nessa história. Deltan, afinal, pode ou não pode bloquear a rede social inteira de uma pessoa, o perfil dela, aquela persona digital? Gente, não pode isso. Isso está expressamente previsto no Marco Civil da Internet, lá no artigo 19 dele. Veja o que ele diz, eu separei o texto aqui para vocês. Ele diz o seguinte: com o intuito, com o propósito de assegurar, de proteger a liberdade de expressão e de impedir a censura, o provedor de aplicações da internet, ou seja, a rede social, as plataformas, somente vai poder ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado pelos usuários, por terceiros, se, depois de uma ordem judicial específica, preste atenção, ordem judicial específica, ele não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo legal, tornar indisponível aquele conteúdo que é apontado como infringente. Ou seja, não é a rede social inteira, é o conteúdo apontado como infringente, o post específico, aquela linha específica, ressalvadas as disposições legais em contrário. Isso é o que diz o artigo 19. Então, vejam só o que esse artigo está dizendo. Primeiro, ele está dando uma primazia para o direito à liberdade de expressão que deve ser protegido. Em segundo lugar, ele está dizendo que a censura deve ser impedida a todo custo, até porque a Constituição proíbe a censura prévia. Em terceiro lugar, o que deve se tornar indisponível é apenas o conteúdo que fere a lei e não toda a conta da pessoa, porque não se pode presumir que todos os posts da conta também são ilícitos. A ilicitude deve ser apontada em posts específicos, caso a caso. Do mesmo modo,
O judiciário não tem bola de cristal para saber se no futuro a pessoa vai postar algo que viola a lei, nem pode presumir a ilicitude inteira desse conteúdo. Portanto, quando você bloqueia as redes sociais de alguém, você está impedindo ela de fazer lá no futuro, de manifestações futuras dessa pessoa, mesmo aquelas que vão ser legítimas e aquelas que não tem problema algum, que vão ser irrelevantes. E, portanto, isso configura, sim, gente, uma censura prévia. É o equivalente moderno de cortar a língua de alguém, como eu já disse aqui outras vezes. Não bastasse isso, o parágrafo 1º do artigo 19 diz que a ordem judicial que não identifica de modo claro e específico o conteúdo ilícito infringente é uma ordem judicial nula, ou seja, uma decisão que manda bloquear toda a rede social pessoal de alguém é uma decisão ilegal, porque a lei fala especificamente em identificação do conteúdo infringente e não de uma conta infringente. É o post infringente, não uma conta infringente. Uma outra discussão nesse julgamento é a questão da legitimidade processual, que é a capacidade que alguém tem de entrar com uma petição ou com um recurso